luxo demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Pra não te perder, vou me declarar. E morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída: fazer você ficar às vezes na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. E eu te amo, e eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, os meus sonhos é você. Eu te amo, e é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Muito bem, Vitor Godoy participando com a gente. O Vitor volta no nosso terceiro bloco, cantando e contando um pouco da sua carreira, suas participações em grandes eventos. Enfim, daqui a pouquinho a gente volta com o Vitor Godoy. Você que está comigo, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Você na cidade de Lucas do Rio Verde, meus amigos de Itapurá, você nos acompanhando em Juara, Juína, Alta Floresta, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá, Colíder, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Diamantino. Grande abraço a você de Lucas do Rio Verde, os nossos amigos nos acompanhando em várias regiões do estado do Mato Grosso, e você que nos acompanha também através do YouTube e as nossas redes sociais. Muito obrigado a você acompanhando sempre o programa Show Raízes. Você já viu que tem o Vitor Godoy, tem música no programa, daqui a pouco bate-papo, muita música no Voz e Violão. Vamos também mostrar como foi a participação da BMC Hyundai, tá? No evento da Expo Ouro 2026 em Peixoto de Azevedo. Eu estive lá e visitei o stand, entrevistei o Tiago e a gente vai ver como foi a participação dessa importante empresa da mineração, também com seu maquinário, né, na mineração, esteve lá na Expo Ouro. E nós vamos conversar também com a Michele Dresch, ela que é arquiteta e urbanista, falar sobre essa profissão, da importância de você que queira construir, primeiro procurar um profissional para ser bem orientado do que você vai fazer. Então o programa Show Raízes tem muita coisa legal para você hoje e você vai com certeza nos acompanhar. Mas antes, vamos lá, Fonte Jordânia, Nova Mutum, água mineral Bonini, o sabor natural da vida. E eu volto já já entrevistando a Michele Dresch, a nossa arquiteta e urbanista aqui no Show Raízes. Em Nova Mutum, no médio norte de Mato Grosso, está a Fonte Jordani, um tesouro da natureza que verte das profundezas do subsolo uma água mineral hipotermal na fonte. Água Bonini, leve, pura, equilibrada, com baixíssimo teor de sódio. A Fonte Jordani e todo o processo de envase da Água Bonini estão protegidos por uma extensa área de mata nativa. A indústria equipada com o que há de mais moderno em sistemas automatizados de envase. A linha de embalagens é exclusiva, desenvolvida especialmente para a Água Bonini. Embalagens bonitas, modernas, que agregam valor ao produto e se destacam no ponto de venda. Temos à disposição as embalagens de 300 ml com gás e sem gás, 497 ml com gás e sem gás. Também há as embalagens de 1,5 litro, 3 litros, 8 litros e o galão de 20 litros. O galão de 8 litros pode ser usado diretamente no bebedouro. Por ser mais leve, facilita o trabalho de troca do galão. E o galão de 20 litros tem exclusiva tampa de rosca, muito mais fácil de usar.
Valorize o seu ponto de venda com a qualidade da Água Bonini. O seu cliente agradece. Muito bem, recebendo aqui no estúdio agora a arquiteta e urbanista Michele Dresch para falar com a gente sobre obras, né, sobre obras estruturais e tudo mais, sobre como você ter a visão correta da sua obra, da sua tão sonhada obra. Michele, obrigado pela sua participação conosco aqui. Seja bem-vinda ao programa Show Raiz. Michele, como é que é o seu trabalho? Primeira pergunta que as pessoas confundem muito. Arquiteto é diferente de engenheiro, é isso? Sim. Uhum. Na hora de contratar, tem que saber que são dois profissionais diferentes. Exatamente. Uma profissão, ela complementa a outra, né? O arquiteto, ele é responsável pelo projeto arquitetônico, que seria desenvolver a planta baixa, o layout dos móveis e também a parte, né, da fachada, de toda a edificação. O engenheiro, ele vai fazer os complementares e o estrutural, que são ali calcular a estrutura, né, em cima do projeto arquitetônico, como ela vai suportar, né, como que vai ser ali a base dela, qual que é o tipo de estrutura que vai ser usado e quais tipos de ferro que vão na obra, né, qual é a parte estrutural da obra. Então, se eu entendi bem, primeiramente o correto, né, é se fazer o projeto arquitetônico primeiro, para depois o estrutural? Depende. Há situações, né, que nem nós estávamos conversando antes sobre ter já uma estrutura pré-moldada, né? Você contrata ali uma estrutura pré-moldada da obra e depois nós viemos e projetamos a fachada, o layout dentro, né? Então, assim, há essas duas possibilidades. Pode-se contratar um engenheiro antes ou o arquiteto. O ideal é que tenha um profissional para te auxiliar na obra. Entendi. E aí tem também a questão do urbanista, já é um outro profissional. Isso. O urbanista, ele é uma atribuição do arquiteto, que, né, quando faz a faculdade de arquitetura e urbanismo, nós estudamos também a parte de cidades, que é desenvolver loteamentos, praças, essa parte toda urbanista, né, que tem em uma cidade. Então, a gente tem essa atribuição também na formação. Muito bem. Cada cidade também tem as suas regras, digamos assim. Tem. Nós temos, toda cidade tem o seu plano diretor, né, e o seu código de obra, que é a nossa diretriz, né, no município. Então, quando eu vou fazer um projeto em outro município, eu preciso consultar o código de obras daquele município, o plano diretor daquele município, para eu entender o que eu posso construir naquele terreno. Para seguir nesse formato, né? Uhum. Michele, você hoje reside na cidade de Lucas do Rio Verde. Eu falo porque a gente está em vários municípios do estado do Mato Grosso, veiculando o programa Show Raiz. Então, para que as pessoas entendam, a Michele, ela tem um escritório em Lucas do Rio Verde. Como chama o escritório em Lucas? O escritório é Dretor Arquitetura. Dretor Arquitetura, escritório de Lucas do Rio Verde. Qual o seu ano de formação? Eu me formei em 2013, né? São mais de 10 anos de formação. Porém, eu falo que eu já nasci em obra, porque o meu pai, ele é pedreiro, depois ele teve construtora, né? Então, assim, eu não fiz outra coisa além de obra, porque eu já nasci Nasceu no berço. No berço. E com 15 anos, eu já era projetista, né? Eu fiz o curso de AutoCAD e eu já comecei a estagiar no escritório de arquitetura. Então, assim, eu não tive outra profissão a não ser estar no meio de arquitetos e obra. Isso, você sempre residiu em Lucas ou veio de outro local? Eu moro em Lucas desde os 3 anos de idade, vim para cá em 94. O meu pai veio primeiro para trabalhar na construção civil, né? E logo após nós viemos também. Então, assim, eu cresci com Lucas do Rio Verde. Eu vi todo o processo de crescimento, né? Tenho muito carinho por essa cidade, porque é uma cidade que nos deu muita oportunidade, né? E logo quando eu me formei, eu voltei para Lucas, porque eu fiz a faculdade em Sinop.
que na época não tinha arquitetura aqui em Lucas, e hoje já tem, né, arquitetura e engenharia. E então, quando eu me formei em 2013, voltei para Lucas, voltei para o escritório que eu trabalhava antes de ir para a faculdade. Sim. Trabalhei 1 ano e resolvi abrir meu escritório. Então, de escritório, tenho já mais de 10 anos. Que bom. Em 94 você chegou? É, mais ou menos. Eu nasci em 91, 94, mais 94, ou menos. Nós, a minha família também chegou em 94. Na verdade, 27 de dezembro de 93. Então, a gente tem mais ou menos 30 e poucos anos já, né, de cidade. Lucas do Rio Verde, para nós também foi muito bom, cidade maravilhosa. Lucas do Rio Verde. Agora, Lucas do Rio Verde, vamos falar um pouco da nossa região aqui, dessa cidade. O plano diretor dela é diferente um pouco das demais ou não? É meio parecido com a nossa região? Olha, não muda muito, não tem assim muitas, não difere muito de outros municípios. Porém, Lucas, ela é uma cidade organizada. Então, assim, há muitos anos já se tem um plano diretor, né, por ser uma cidade jovem. E nós temos a cultura aqui em Lucas, desde muito cedo, de fazer as coisas direito, né? Fazer projeto, seguir as normas de recuo. Então, a gente já vê assim, na cultura mesmo dos moradores que tem de fazer as coisas certo e fazer as coisas planejadas, né? Então, eu acho isso muito diferente, às vezes, de uma cidade antiga, né? Que vai se construindo, vai se fazendo casa e, quando vê, virou um subúrbio, né? Assim, aqui em Lucas, eu até falo, gente, aqui em Lucas não tem subúrbio, porque até assim as regiões mais simples são organizadas e são projetadas, né? Então, assim, é organizado aqui. O que eu vejo em outras cidades bem mais antigas também, que não houve o plano diretor, salvo engano, eu até fiz a reportagem na época, salvo engano, o plano diretor, o primeiro de Lucas foi em 2000, salvo engano, foi no ano 2000, Sim. né? As cidades que não têm, o que eu tenho visto hoje, Michele, eu tenho visto que essas cidades, elas têm a cidade mais velha, mais antiga, e os novos bairros já vêm com toda a modernidade, né, dessa era, digamos assim, dessa formação. Então, isso também vem buscando, né, porque tem coisa também que não tem nem como mexer, mas por isso que Lucas se projetou para isso, né? Lucas, ela já tem esse planejamento muito antigo, né? E hoje eu vejo, assim, que as autoridades, né, os governantes, eles buscam sempre trazer o melhor e buscar mais informações, né, atuais, e buscar, até às vezes, fora do Brasil, soluções inteligentes, né, cidades inteligentes, para trazer para Lucas, né? Michele, agora, a pessoa que quiser construir, eu estou com uma ideia de construir, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho um terreno, enfim. Qual seria, na sua opinião profissional, o primeiro passo dessa pessoa? O que ela deve pensar primeiro? Ela quer construir, ela tem os valores para construir, a forma de construir, mas o que ela deve pensar primeiro? Procurar um profissional, não procurar, ter a ideia? Qual que é a sua ideia sobre isso? O primeiro pensamento é se isso realmente, né, importa para mim. E o que eu consigo fazer com o recurso que eu tenho. Porque, assim, existe o sonho e existe a realidade do sonho, né? Com o projeto, eu sempre falo, às vezes você não precisa fazer tudo de uma vez. Com o projeto, você consegue dar... como que eu posso falar? Você consegue começar a materializar o seu sonho, né? E, a partir dali, você consegue fazer um planejamento até financeiro. Degrau né? a degrau. Você pode ir fazendo por fases, né? Vou fazer primeiro essa etapa, depois eu vou ampliando. O legal do projeto é isso, que você já tem o como vai ficar pronto. E aí você vai trabalhando para tornar isso realidade. Tornar real. Hoje a tecnologia, eu digo de sistemas, programas, ajuda muito? Muito, né? Hoje, quando eu comecei na arquitetura lá com 15 anos, a maioria dos arquitetos faziam desenhos à mão, né? Os projetos eram à mão. E daí eu entrei assim com 15 anos fazendo projeto já em software, né, no AutoCAD. Então eles faziam o projeto à mão e me passava e eu passava para o computador. E aí eu fui para a faculdade, já veio o sistema BIM,
que é o sistema BIM? Hoje você faz a planta lá, ele já te dá toda a estrutura, o quantitativo, no próprio sistema mesmo. Então, assim, o trabalho manual, ele está sendo substituído pelas tecnologias, né? E agora tem a IA, né? Sim. Que muita gente, eu falo, antigamente, quando eu abri o escritório, as pessoas vinham com o projeto desenhado à mão, num papel, um guardanapo, né? Hoje a pessoa já vem com uma imagem de uma IA. Pega o terreno, né, faz ali o projeto e traz, olha, eu quero isso. Então, assim, a tecnologia evoluiu muito. E aí se a pessoa traz esse projeto na IA, digamos assim, claro que ele é só uma ideia, né? Você consegue se basear através disso também, pela IA? Da IA da pessoa, digamos assim. Você consegue ter, assim, uma ideia do que a pessoa está imaginando, porque ela já descreveu ali. Sim. Mas a IA, ela é uma ferramenta que ela é um complemento. Ela não é a base, né, toda. Ela é um complemento que você vai usar ali para renderizar. Eu uso a IA para renderizar algo que eu fiz. Então, assim, ela não é uma ferramenta de criação. Ela é uma ferramenta para aperfeiçoar o que você já criou. Né? Então, assim, eu não uso ela para criar. E não aconselho também para criar, porque, às vezes, ela vai confundir até a sua ideia do que você quer realmente. Porque o arquiteto, além de projetar, ele tem a capacidade de entender o que você precisa e fazer com que você entenda. É mais um psicólogo também, Sim. né? Para você, numa conversa, tentar tirar tudo que você precisa, né, da obra e fazer com que você enxergue também o que você precisa, né? Porque, às vezes, você está ali com uma ideia, mas não é o que você precisa no momento. Então, a gente consegue, conversando, desenvolver o seu sonho, o seu projeto, né, com mais clareza. Desenvolver com clareza. E a casa própria, esses projetos são sonhos das pessoas, né? Tem que tomar cuidado também com isso, né? Muito, porque além de um sonho, é algo que mexe muito com o seu financeiro, né? Então, assim, não é um sonho barato. Para quem for que seja, né? Até para uma pessoa que tem muitos recursos, ela vai investir mais recurso ainda. Então, assim, a construção, se você faz algo que você não gosta, você tem que quebrar tudo e fazer de novo. E isso além do recurso financeiro, é o seu psicológico, né? De quebrar, refazer, esgota a pessoa. Então, assim, o projeto é a fase essencial da obra. É ali que você pode mudar, alterar, repensar. Não é lá na obra, né? Então, esse momento é um momento que você tem que tirar, assim, uma disponibilidade de tempo para pensar, para analisar, para ir vendo se é isso mesmo. E depois, lá na obra, é só executar. Sim, com certeza. Michele, você tem entre 10 e 15 anos já de profissão, né, de formação e tudo mais. Nesse período, o que você viu de diferença? Vamos por lá para quando você se formou até agora, quase 15 anos depois, de tantas obras, tudo vai mudando. Hoje o mundo, né, as coisas são muito rápidas, a tecnologia é muito rápida, tudo é muito rápido. Essa questão de arquitetura, houve também várias mudanças de layout, de projeto, que você precisa estar sempre se atualizando? Houve, né? Hoje, o mercado de arquitetura, ele é muito parecido com o da moda, né? Do vestuário. Vem tendências, né? E aí a gente precisa prestar muita atenção com essas tendências, porque a tendência, ela pode vir, ficar e daqui 2 anos não ficar mais. Sim. Então, quando a gente pensa numa estética, eu gosto de falar sobre a estética atemporal, que é algo que vai ficar para o resto da vida, né? É algo que você vai ter ali para sempre, do que essas tendências que vêm e vão, né? São vários, né? Eu poderia citar aqui o ripado, que veio, ficou, agora está meio assim, os marmorizados. Então, assim, pode ser que você faça uma casa toda na tendência de tudo que está na moda no momento, mas daqui a pouco ela já não está mais, né? Então, assim, o ideal é fazer algo que fique mesmo, né? Então, tem vários estilos, tem estilo clássico, contemporâneo, moderno, né? Então... Desses estilos, qual você indica? Então, assim, eu gosto de conversar com o cliente e ver o que ele entende, né? Tem um estilo que eu gosto, que eu faço na minha casa, no meu escritório, que é o contemporâneo.
Eu gosto muito mais assim de pedras naturais, que eu acho que elas nunca vão sair, nunca vai sair de moda. A pedra natural, né? E a madeira também gosto bastante, que são elementos naturais. Eu sempre utilizo elementos naturais mesmo, né? Pedra, madeira, o vidro é algo também que eu acho que veio para ficar e nunca vai sair de moda o vidro, né? Então a gente faz um complemento de um material com o outro. Entendi. Quando a gente fala, por exemplo, numa construção, e você chega a pesquisar, pesquisar não, mas conhecer a família, digamos assim, tem criança, não tem criança, tem animais domésticos, não tem animais domésticos. Tipo, isso tudo você pergunta para desenvolver o projeto, para que a família sinta-se mais confortável e mais segura, inclusive, né? A gente precisa entender a rotina da família, né? Principalmente para projetos residenciais. Eu preciso entender se você recebe muitas pessoas em casa, se você tem animais de estimação, se você gosta de fazer churrasco, né? Porque, assim, eu preciso entender como vai funcionar a casa para você. Então, a gente faz esse levantamento, né? Faz essa entrevista, tira o máximo de informação, né? E desenvolve o projeto baseado na rotina do cliente. Voltando um pouquinho na questão de tendência. A pessoa constrói na tendência. A tendência passou 2 anos, já não é mais tendência aquilo. Não sei se é a sua área essa pergunta, mas nesse caso, pode desvalorizar o imóvel, não estando na tendência, ou não muda muito? Eu sempre falo assim que o imóvel ele tem um dono, né? E um gosto. Pode ser que você fez ali uma casa, não vai atender muitas pessoas. A pessoa vai falar assim, não gosto de ripado, não gosto de amadeirado, não gosto de mármore. Mas vai aparecer o dono dessa casa que vai falar assim, nossa, eu amei esse ripado, amei esse mármore, essa casa. Então, assim, o gosto, ele é muito individual. Sim. Né? E sempre vai ter alguém que vai gostar. Claro, né? claro. É individual e vem da vivência da pessoa, de tantas coisas, né? Isso tudo vai registrando, né? A pessoa vai registrando essa questão. Michele, quando você faz um projeto, você entrega desde a parte de urbanismo também, se a pessoa quiser? O urbanismo ele é para parte de cidade, mas o paisagismo, que é a parte das flores também, a gente faz, não é a minha especialidade. Aí o que eu faço? Eu tenho parceiros na cidade que têm floricultura, né, paisagista, e o que a gente precisa? A gente precisa entender, mas não precisa ser especialista exatamente, né? Porque daí com a nossa consultoria, nossa assessoria, você consegue dar um norte para o cliente, junto, claro, com os especialistas em paisagismo. Para a gente, chegando quase no fim da entrevista, para a gente encerrar aqui, Michele, então, na sua dica, no seu conselho, quer construir, primeiro passo é procurar um profissional. Com certeza, procurar um profissional, né, para te dar uma direção certa do que fazer, né? Hoje, a minha maior especialidade no escritório são projetos comerciais e corporativos. É uma área que eu atuo muito, que eu gosto, porque eu consigo entender o que o empresário precisa no seu negócio, né? Então, assim, nos projetos corporativos, a gente entra total na rotina da empresa para criar um ambiente para a sua equipe produzir melhor, produzir com qualidade, com conforto, tanto na iluminação quanto no móvel, né? Então, a gente consegue aperfeiçoar isso para o empresário também. Quer dizer, você também trabalha a parte residencial, mas a tua especialidade, ou o que você mais gosta seria o corporativo e empresarial. A parte do corporativo e comercial. Isso mesmo. Hoje aqui em Lucas a gente já fez mais de 600 projetos. Nossa. Sim, esses dias eu estava fazendo um levantamento e falei, nossa, são muitos projetos, são mais de 10 anos de arquiteta e eu tenho um orgulho muito grande da nossa trajetória aqui e dessa cidade que está ficando cada dia mais linda, cada dia melhor, através também, né, dos arquitetos, né? Exatamente. Que trazem a modernidade, trazem todo esse trabalho. E falando como pessoa, porque isso é uma obra, né?
É como se fosse escrito um livro, composto uma música, é uma obra sua, né? Uma obra. Quando você passa em frente a uma obra sua, depois de concluída, pronta, já as pessoas utilizando, né, um comércio, uma residência, como que você se sente como profissional e como pessoa? Eu sinto um orgulho. Ainda mais projetos assim que são projetos de uso público, geral, né? Porque você passa ali e fala, nossa, quantas pessoas num dia passa aqui dentro? Quantas pessoas trabalham nesse local? Né? Então, assim, o ambiente projetado, ele tem vida, né? Uma edificação depois, ela não é feita para nunca mais ser utilizada. Então, assim, eu tenho muito amor pela minha profissão, porque realmente a gente trabalha com lugares que a pessoa vai viver, né? Ninguém vive no relento, né? Você precisa de uma casa, você precisa de um espaço para poder trabalhar, para poder morar, né, com a família. Então, assim, é uma profissão muito, como eu posso dizer, gratificante, né? Muito importante e gratificante. Michele, deixe seu contato para que as pessoas possam te procurar também, enfim, rede social, tudo, né? Você tem esse material, hoje em dia todo mundo precisa, né? Exatamente. E parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Então, você pode me encontrar no Instagram, Dretória Arquitetura, tem todo o meu portfólio lá. Também o meu Instagram pessoal, que eu posto ali a rotina das obras, que é o micheledresch.arquiteta. E no meu contato, que é o 6599446934. Muito bem, Michele, obrigado. Deus abençoe cada vez mais criatividade, que é uma coisa que tem que ter também, né? Sim, uma fonte de inspiração. Fonte de inspiração, que venham várias fontes de inspiração. Manda um abraço para o Diego. O Diego é corretor, né? Sim, o Diego está aí no mercado imobiliário também há anos. E somou, estamos aí né? trabalhando. Somou. Soma, né? Somou. Meu pai tem construtor, o Diego vende imóvel, eu tenho um irmão engenheiro também. Então, aí, tudo em família família. de construtores, digamos Exatamente. assim, né? Se você constrói, tudo é construção, né? Obrigado. Michele Dresch, ela que é urbanista e também é engenheira, né? Arquiteta. Eu sempre se confundo. Eu estou falando para você porque as pessoas se confundem muito sobre isso, né? Isso. Muito bem, então, gente. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Parabéns a Michele mais uma vez. Grande abraço ao Diego e a gente volta daqui a pouco no próximo bloco do programa Show Raiz.